Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as alterações que acontecem no sistema respiratório no decorrer do envelhecimento, tá certo? Então vamos começar. Bom, a primeira coisa que eu queria comentar com vocês, gente, é que o sistema respiratório ele é composto pela caixa torácica, pelos pulmões e pelo diafragma, né? E existe uma questão muito importante da gente avaliar quando a gente vai falar de sistema respiratório, que é a questão da complacência. Complacência, principalmente quando a gente pensa no sistema respiratório, a gente está falando de uma complacência total desse sistema, né? E a complacência total desse sistema, ela é composta pela complacência torácica, né? Ou seja, a complacência da caixa torácica propriamente, e a complacência pulmonar, né? O que que é complacência? Complacência é a mudança que acontece, né, no volume dessas estruturas com uma alteração de pressão, tá? Então, se existe uma alteração de pressão nos pulmões, a gente espera que ele altere o seu volume também, mediante essa alteração de pressão. Da mesma forma que a gente espera que a caixa torácica tenha uma alteração de volume decorrente de uma alteração de pressão. A gente precisa que isso aconteça, né, no nosso sistema respiratório para que ele seja funcional, né? E aí, o que que acontece? Quando a gente pensa no envelhecimento, a gente está pensando num contexto em que existem alterações anatômicas, alterações funcionais, que acabam alterando um pouco essas complacências, tá? A complacência pulmonar, por si só, né, ela vai determinar para a gente a frequência e a força da expiração. Então, tudo que está sendo dito a respeito ali de pulmão, tá? Quando a gente pensa na complacência, a gente está falando de expiração, ou seja, liberar o ar, tá? E aí, nesse caso, a complacência pulmonar no envelhecimento, ela não está alterada, né? Ou se está alterada, ela está pouco alterada, tá? Não vai trazer tanto comprometimento assim como a complacência torácica. Quando eu penso na complacência torácica, eu estou pensando na carga elástica durante a inspiração. Eu preciso que a caixa torácica se expanda durante a inspiração para que eu altere a pressão no pulmão, né? E aí eu consiga trazer esse ar para dentro do pulmão, né? Então é muito importante que a complacência torácica se mantenha, né? Mas o que que vai acontecer? Durante o envelhecimento, a complacência torácica ela fica reduzida, porque a caixa torácica ela tem alterações estruturais, né? Ou seja, as próprias alterações anatômicas que acontecem na caixa torácica durante o envelhecimento, elas acabam então alterando a complacência torácica. E faz sentido a gente pensar nisso, porque complacência torácica tem que ser diretamente dependente, né, da estrutura da caixa torácica, né, a estrutura anatômica mesmo da caixa torácica. Que alterações são essas que acontecem? O indivíduo idoso, ele pode ter, né, ele tem uma tendência maior a ter osteoporose, e se ele não tiver osteoporose, ele pode ter um quadro de osteopenia, que é algo que vai acontecer normalmente nas pessoas idosas, seja homem, seja mulher, né? Mas quando é o quadro principalmente de osteoporose, né, ela vai resultar numa altura reduzida das vértebras torácicas, o que já vai atrapalhar a complacência torácica. Além disso, tem um enrijecimento da caixa torácica por conta de calcificação, tá? Então, existe uma maior deposição de cálcio ali nas estruturas que formam a caixa torácica, né? Então, isso também já diminui a complacência dela, né? E a cifose relacionada à idade, que também diminui, né, essa elasticidade da caixa torácica, né? E a cifose a gente vai encontrar muito nos idosos, né? Então, é muito comum a gente encontrar hipercifose nos idosos, está associado também com a altura reduzida das vértebras torácicas. Então, tudo ali tem uma relação, né? Uma inter-relação que acaba diminuindo essa complacência torácica, tá? Quando eu tenho essas alterações, o que que vai gerar isso daí? Isso vai gerar para a gente uma dificuldade da expansão da caixa torácica durante a inspiração, o que gera uma desvantagem mecânica do diafragma, tá? Então, o diafragma acaba tendo uma dificuldade maior para fazer a sua atuação, né? Eu não falei do diafragma até agora, né? Na verdade, porque a função do diafragma ela é alterada justamente por conta da alteração da complacência torácica, tá? Então, o diafragma também sai perdendo um pouco nessa história. A única complacência que não está tão alterada assim, ou não vai estar alterada, é a complacência pulmonar, tá? Mas a gente vai ver que também existem alterações estruturais do pulmão que acabam trazendo alterações para a gente, não necessariamente no sentido de complacência, mas em outras questões, né? Que a gente vai ver daqui a pouco. Beleza. Quais alterações anatômicas que são essas, né? Existem alterações que acabam gerando hiperinsuflação pulmonar senil, né? Que é o quadro que a gente vai encontrar mais normalmente, né, no idoso, tá?
que é isso? Essa hiperinsuflação, ela é caracterizada por aumento do tamanho do espaço aéreo, tá? Eu coloquei um GIF aqui de enfisema, eu vou comentar daqui a pouco com vocês, tá? Então, aumento do tamanho do espaço aéreo e uma degeneração homogênea das fibras elásticas. E essas fibras elásticas são fibras que ficam em volta ali, né, do ducto alveolar, e aí acaba que esse ducto alveolar, ele fica com uma elasticidade reduzida, né? E isso faz com que haja um alargamento dos espaços aéreos, que aumenta o tamanho do espaço aéreo consequentemente, tá? Essa hiperinsuflação pulmonar senil, ela pode ser gerada por quê? Por destruição do parênquima pulmonar, tá? Associado ao envelhecimento, ou, né, no caso, perda de estruturas de suporte dentro do parênquima pulmonar. E isso é o principal ponto. Por quê? Porque essa perda de estruturas de suporte, que é o que está sendo demonstrado aqui nesse GIF, né, principalmente, ela vai levar ao fechamento prematuro das pequenas vias aéreas durante a respiração normal, o que acaba levando a um aprisionamento de ar e hiperinsuflação, que acaba gerando o enfisema senil, tá? Esse GIF aqui demonstra para a gente, olha, perda das estruturas de suporte, né, do parênquima pulmonar, o que acaba gerando aprisionamento do ar por mais tempo, né, dentro dessa estrutura, né? E aí acaba que esse aprisionamento do ar aqui dentro gera o enfisema senil, é um quadro comum de se encontrar nos idosos, tá? Então, é um quadro que acontece por conta da senescência e não por conta de senilidade, ou seja, não é um quadro necessariamente patológico. Existe o enfisema por tabagismo, né? Que é diferente um pouco do enfisema senil, que vai ser gerado por uma patologia. No caso do enfisema senil, não. O enfisema senil é um retrato ali da senescência, tá? É o indivíduo envelhecendo e tendo alterações no parênquima pulmonar que geram aprisionamento aéreo por aumentar o espaço aéreo ali dentro pela perda do parênquima pulmonar, tá? Então, são processos que acontecem naturalmente, fisiologicamente, com o envelhecimento pulmonar, tá? Alterações imunológicas. Então, no pulmão, o que que acontece? O pulmão, ele é um órgão que entra em contato com muitas coisas que estão vindo de fora, né? Justamente porque a gente coloca, né, o ar que a gente está inspirando diretamente nos pulmões e isso acaba trazendo, né, diversos antígenos, patógenos, tudo que tiver lá no ar vai ter contato com o nosso parênquima pulmonar, né? E aí, é claro que dentro do nosso pulmão, a gente precisa ter uma preparação muito grande, né, do sistema imunológico para receber, né, esses antígenos e responder esses antígenos o mais rápido possível, né? Então, a gente tem, por exemplo, estruturas ali, né, do sistema imunológico, como é o caso do malte, né, que está presente ali na mucosa, respiratória. A gente tem isso normalmente, isso está ali presente o tempo todo, a gente consegue controlar, inclusive, a ação do próprio sistema imunológico no pulmão, para a gente não ter dano, né, nas as estruturas pulmonares, mas no envelhecimento esse processo fica um pouco diferente. Como que isso vai estar alterado no envelhecimento? No envelhecimento, a gente tem uma alteração de proporção entre as células que estão presentes ali. Por exemplo, eu vou ter mais neutrófilos, que são células ali de resposta inflamatória aguda, né, do que macrófagos, que estão mais relacionados com resposta crônica, né? Então, eu tenho uma tendência pró-inflamatória maior por conta da maior presença de neutrófilos ali nos pulmões, tá? Então, isso já é um ponto importante, né? Quando a gente compara o idoso com o adulto jovem, a gente vê que existe essa alteração muito pronunciada, tá? Existe um aumento de IgA e IgM, né, que são anticorpos próprios, anticorpos naturais que a gente produz, né? Estão aumentados ali, o que já indica para a gente também um perfil inflamatório, ok? Aumento da proporção entre linfócito TCD4 e TCD8, tá? Quando a gente tem esse aumento de proporção, significa que eu tenho mais linfócitos TCD4 presentes. E o linfócito TCD4, ele é uma célula que está mais relacionada com ativação, né, de fatores pró-inflamatórios, porque ela é o auxiliar, ela vai produzir citocinas para gerar ativação, né, de outras células, como é o caso dos macrófagos, dos neutrófilos, das células dendríticas também, né, dos próprios linfócitos. Então, acaba que esse perfil pulmonar, né, quando a gente pensa em inflamação, quando a gente pensa em sistema imunológico, ele é um perfil pró-inflamatório no idoso. A gente já consegue perceber pelas alterações mesmo que acontecem. Outra alteração que é extremamente importante para o quadro que a gente está pensando é que os macrófagos eles têm uma maior capacidade, no caso do idoso, de produzir ânion superóxido, ou seja, de produzir radicais superóxidos, tá? E essa produção de radicais superóxidos, normalmente, ela é controlada, né, pelas estruturas e pelas secreções ali pulmonares,
que acabam diminuindo essa capacidade superóxida, né? Acabam diminuindo a capacidade de oxidação dessas substâncias produzidas pelos macrófagos. Mas, com o envelhecimento, o macrófago ele tem uma maior capacidade de produzir esse superóxido, e aliado a isso, além disso, né, a gente tem uma perda de antioxidantes, né? Perda de antioxidantes onde? No fluido de revestimento epitelial, que é o ELF, né? O fluido de revestimento epitelial, ele é aquele fluido que produz, que possui vitamina C, que possui antioxidante, e ele que controla o dano tecidual gerado pela ação dos macrófagos. Mas se eu tenho uma perda desses antioxidantes dentro do ELF, e eu tenho uma maior produção de superóxidos pelos macrófagos, eu tenho dano tecidual recorrente, tá? Então, o que que eu vou pensar com relação ao sistema imunológico quando eu estou pensando no pulmão, especificamente no pulmão, tá? Eu estou dizendo para vocês que eu estou sugerindo uma inflamação persistente no trato respiratório inferior, tá? Eu tenho uma inflamação persistente ali. E essa inflamação persistente, por ser persistente, ela acaba gerando para a gente uma lesão proteolítica na matriz pulmonar. E essa lesão proteolítica na matriz pulmonar acaba resultando em perda da unidade alveolar e troca gasosa prejudicada, tá? Então, tudo que eu estou comentando com vocês, o que eu comentei com vocês aqui sobre o enfisema senil, por exemplo, esse dano no parênquima pulmonar, ele é gerado, sim, em partes ali pela alteração, né, do sistema imunológico no sistema respiratório, principalmente no trato respiratório inferior, tá? Então, eu tenho essa alteração, né, de resposta imunológica ali que acaba gerando uma maior perda de parênquima, né, de sustentação do parênquima. E isso aumenta a área, é, o tamanho, né, do espaço aéreo que acaba gerando o enfisema senil, né? Então, isso é um ponto importante da gente salientar, né? A gente tem que pensar que existe uma alteração completa do pulmão quando a gente pensa em sistema imunológico. O contexto fica completamente diferente. E o pulmão do idoso, ele continua entrando em contato com diversos patógenos, diversos antígenos que estão presentes no ar. Ele já tem, no caso do idoso, né, ele já teve maior exposição, então ele já tem uma tendência maior a ter uma memória, a ter uma resposta mais rápida, mas ele fica inflamado o tempo inteiro por conta dessas alterações aí, é, de contexto, né? Essa alteração de contexto imunológico pulmonar, tá? Então, isso que vai acabar gerando para a gente o dano tecidual, o dano de parênquima, tá? Beleza. Para fazer a avaliação da função pulmonar, o que que eu vou precisar? Eu vou precisar de três coisas: espirometria, os volumes pulmonares estáticos e a troca gasosa através da membrana, tá? Quando eu penso em espirometria, eu estou pensando em volume expiratório forçado no primeiro segundo, que é um valor que eu vou utilizar bastante, né, para avaliar a capacidade pulmonar, capacidade vital forçada e a relação entre os dois, né? Os volumes pulmonares estáticos são capacidade pulmonar total, capacidade vital, volume residual e capacidade residual funcional, tá? São esses valores aí que eu vou encontrar quando eu penso nos aspectos estáticos, tá? Na espirometria, eu estou pensando nos aspectos dinâmicos. Aqui eu estou pensando nos aspectos estáticos. Na troca gasosa através da membrana, o que que eu vou pensar? Na capacidade de difusão do monóxido de carbono, que é o DLCO, tá? Então, para avaliação da função pulmonar, eu vou utilizar isso daqui. E o principal ponto, né, que eu preciso salientar nisso daqui é que quando eu penso em toda a função pulmonar, o principal valor que vai estar alterado no idoso, tá? E não só no idoso, mas no adulto em geral e no idoso, é o volume expiratório forçado no primeiro segundo. A partir dos 25 anos de idade, ele tende a diminuir, né? E ele continua diminuindo até a idade, né, de idoso, tá? Então, acaba que tem uma perda ali de capacidade pulmonar, de função pulmonar, que a gente consegue visualizar a partir da espirometria, principalmente, tá? Como que os idosos respondem à hipóxia e à hipercapnia? Hipóxia e hipercapnia são situações de estresse, né? Estresse funcional para os pulmões, né? Funcional para o sistema respiratório no geral, né? Quando a gente pensa no adulto e compara esse adulto com o idoso, a gente vê que existe alteração, né, na forma como o idoso consegue responder a essas situações de estresse. Como que o idoso vai responder a isso? Olha, eu penso na ventilação por minuto. A ventilação por minuto ela vai estar idêntica entre os idosos e os adultos, né? Só que para o idoso conseguir ter essa ventilação por minuto idêntica ao do adulto, ele precisa aumentar a sua frequência respiratória. Então, esse é um ponto, né, que a gente precisa pensar que o idoso tem uma frequência respiratória maior do que o adulto jovem, tá? Justamente por quê? Porque ele precisa manter a ventilação por minuto. Isso é extremamente importante manter, né?
Agora, a resposta à diminuição da tensão de oxigênio e também o aumento da tensão de CO2, ela vai estar muito prejudicada nos idosos. Então, a gente vai entender que o idoso ele tem uma resposta 50% menor à hipóxia e uma resposta 40% menor à hipercapnia, tá? E é importante a gente ter essa consciência, essa noção, porque a gente vai atender muitos idosos que vão estar em estado de hipóxia ou estado de hipercapnia, e a gente vai perceber que é mais difícil de reverter esse quadro no idoso do que no adulto jovem, tá? E a gente sabe agora que é por conta, então, de perda de capacidade funcional do pulmão, tá? O idoso tende a precisar de maior esforço pulmonar para manter uma ventilação por minuto normal, né? Equivalente ao adulto jovem. E aí, quando ele está num processo ali fora da homeostasia, que é o caso da hipóxia ou da hipercapnia, ele tem mais dificuldade de sair desse processo, justamente porque ele já está tendo um maior esforço para manter o normal, para manter a homeostasia. Se ele sai da homeostasia, fica mais difícil ainda dele voltar para ela, tá? Então, esse é o ponto principal desse slide. Existe o caso da hiperresponsividade brônquica, né? Então, com a idade avançada, essa idade avançada ela exerce um efeito significativo na reatividade das vias aéreas, tá? E na resposta à terapia broncodilatadora, tá? Para a gente avaliar a reatividade pulmonar, a reatividade das vias aéreas, a gente vai utilizar aquele desafio, né? O desafio com a metacolina, né? Então, a pessoa ela vai inalar a metacolina, né? E quando ela inala a metacolina, a maior parte das pessoas, a maior parte dos indivíduos, vai ter broncoespasmo em resposta, né, a essa metacolina inalada. A dose necessária para ter esse broncoespasmo, ou seja, para ter essa broncoconstrição, é que vai dizer para mim qual que é a reatividade dessas vias aéreas. O idoso, qual que é a tendência principal para o idoso nesse caso? É ele ter uma resposta muito rápida à metacolina. Então, ele vai ter uma broncoconstrição muito mais rápida, tá? Isso acontece na criança e acontece no idoso. No adulto fica no meio termo, tá? Então, o idoso ele acaba tendo uma tendência maior, né, a broncoespasmos, tá? E um ponto importante, que é assim, realmente muito importante a gente comentar, é que quando a gente tenta reverter esse quadro de broncoespasmo no idoso, ele demora mais tempo para reverter, tá? Ele demora mais tempo para recuperar depois desse broncoespasmo, dessa broncoconstrição, usando, né, um agonista beta-adrenérgico. Então, a gente usa o agonista beta-adrenérgico para tentar reverter esse quadro de broncoespasmo, né? No idoso vai demorar mais tempo para reverter, ao passo que ele demorou muito menos tempo para chegar no quadro de broncoespasmo com a metacolina, tá? Então, o que que isso significa para a gente? O que que isso vai mostrar para a gente? Mostra para a gente que o idoso ele tem uma tendência maior a desenvolver o quadro de asma, né? Porque ele tem uma broncoconstrição muito mais rápida e uma recuperação mais lenta, né? Independente do que você vai utilizar. Se você utilizar um agonista beta-adrenérgico, você tende a ter mais dificuldade, né, de voltar ao estado normal daquele brônquio, tá? É por isso que quando a pessoa tem asma, né, durante a infância e tudo mais, existe uma tendência, né, dessa pessoa voltar a desenvolver o quadro de asma na vida idosa, né, no período como idoso. Por quê? Porque na criança ela tem uma facilidade maior para o broncoespasmo, né? Assim como na vida lá, idosa, né, no envelhecimento, ele tem também uma tendência maior ao broncoespasmo e ainda tem uma maior dificuldade para voltar ao normal, para voltar à condição normal daquele brônquio. Então, o idoso ele tem uma tendência também maior de apresentar o quadro de asma, tá? Isso é um ponto importante, a gente tem que pensar nisso quando a gente for medicar o idoso com o quadro asmático, né? Bom, alterações nos receptores pulmonares. Então, além de alterações anatômicas, existem alterações funcionais, como eu estou comentando já há algum tempo, e uma parte dessas alterações funcionais é a alteração dos receptores. Como que esses receptores pulmonares eles estão alterados, tá? Então, existe o beta-adrenoreceptor, né? Ele não tem alteração na densidade, tá? Então, a densidade dele, ou seja, a distribuição desse receptor no pulmão, no parênquima pulmonar, continua o mesmo, tá? A mesma coisa. Agora, o que que vai acontecer com ele? É que ele perde afinidade, ele tem uma baixa afinidade, tá? E quando esse receptor, quando o beta-adrenoreceptor tem uma baixa afinidade, ele gera uma redução na produção de AMP cíclico, quando você liga um agonista a ele, tá? Então, ele tem uma baixa afinidade ao agonista. Coloquei o AMP cíclico aí porque ele vai ser o resultado da ligação, né, de um agonista com o beta-adrenoreceptor. Significa que a funcionalidade, né, mediante a ligação de um agonista nesse beta-adrenoreceptor está reduzida no idoso, tá? Os receptores muscarínicos, a sua densidade também não vai ser alterada, tá? Mas eles vão ter uma redução
dos locais de ligação aos agonistas, ou seja, tem menor possibilidade de ativação pelos agonistas para cada receptor especificamente, tá? Isso acaba gerando uma variação da resposta anticolinética em idosos, tá? Ou seja, a gente está pensando mais na farmacologia mesmo, tá? A gente tem que pensar que ele tem uma menor responsividade a drogas anticolinérgicas, ok? Isso vai acabar sendo algo muito importante na clínica para a gente, né? E também o receptor de cisteína leucotrieno, tá? Que, na verdade, quando a gente gera ativação do cisteína leucotrieno, a gente tem broncoconstrição, né? E eu falei com vocês que a broncoconstrição no idoso, ela está aumentada, ela fica mais rápida, né? É mais fácil você gerar broncoconstrição. O que sugere para mim que esse receptor, ele está hiperativo, né? Ele tem uma maior afinidade, né? Ele aumenta a sua atividade, né? E aí, o que que eu vou pensar? Os antagonistas geram melhora no quadro de asma, se demonstrou pouco responsivo em idosos. Ou seja, ele tem uma maior capacidade de gerar broncoconstrição no idoso, mas para reverter o quadro, né, é mais difícil. Então, se eu jogar lá um antagonista de cisteína leucotrieno, eu acabo revertendo o quadro de asma, mas no idoso demora mais. Foi o que eu comentei anteriormente com vocês e aqui pensando diretamente no receptor, tá? Não é só esse receptor que tem essa atividade, mas principalmente aí pensando, né, nas alterações dos receptores pulmonares, a gente precisa falar dele mesmo, tá? E a capacidade de exercício. O que que acontece com a capacidade de exercício? No envelhecimento, essa capacidade de exercício ela vai ser variável, tá? Por quê? O envelhecimento ele vai ter um efeito variável nessa capacidade. Por quê? Porque isso vai depender da aptidão física da pessoa, tá? A aptidão individual do indivíduo. Porque ele pode ser um cara que sei lá, um maratonista de 80 anos de idade, ele vai ter uma capacidade maior, né, de exercício do que uma pessoa sedentária desde os 30 anos de idade e que está com 80 anos agora também, né? Então é muito variável, tá? Essa capacidade de exercício é bem variável. Qual característica principal que a gente vai identificar no caso do idoso, tá? A VO2 máxima, ela atinge o pico entre os 20 e 30 anos e depois ela diminui, ela sofre uma diminuição de cerca de 1% por ano. Mas as pessoas que são ativas, né, as pessoas que fazem algum tipo de atividade física regular, né, durante toda a vida, elas tendem a perder menos a VO2 máxima, né? Então a pessoa tem uma capacidade aeróbica mantida, né? Mesmo que diminua um pouco, mas vai ser mantida. Na pessoa que é sedentária, aí sim ela vai perder bastante é, essa VO2 máxima, então ela vai ficar cada vez menos apta, né, a fazer atividade física à medida que ela vai envelhecendo, tá? Mas lembrando que essa capacidade de exercício ela é bem variável, né, a depender aí do nível de atividade física do indivíduo, né? E principalmente do nível de atividade física regular desse indivíduo, ok? Pessoal, isso era tudo que eu queria comentar com vocês. Tem muita alteração pulmonar, né, respiratória com envelhecimento, né? Eu fiz um apanhado geral aqui, né, que esse artigo que eu utilizei como referência fala, tá? Que eu vou colocar aí na descrição do vídeo. Curtam esse vídeo se vocês gostaram, se ajudou vocês. Se inscrevam no canal também, vai me ajudar bastante. E até o próximo vídeo. Valeu, galera!